Exagerei ao terminar com meu namorado por causa de uma atitude do melhor amigo dele? Isso aconteceu há algumas semanas. Meu, 22 anos, mulher, namorado, 26 anos, homem, de 7 meses me convidou para sair em um barco com ele e seus amigos. Tipicamente, isso seria um não imediato. Tenho um medo terrível do oceano, especificamente do oceano aberto. Consigo ficar na água da praia até os tornozelos, mas não em barcos. No entanto, o barco estava sendo alugado pelo melhor amigo de infância do meu namorado, Peter, que eu nunca tinha conhecido. Peter se mudou para o outro lado do país antes de eu começar a namorar meu namorado e ele estava de volta à cidade. Meu namorado estava determinado que eu fosse para que pudesse apresentar suas duas pessoas favoritas. Senti que realmente não podia dizer não a isso, então concordei, mas disse a ele que de jeito nenhum eu entraria na água e lembrei a ele que isso era um medo genuíno para mim. Ele prometeu que eu poderia ficar no barco sem problema. Quando chegamos ao cais, os amigos dele já estavam sentados em um barco de, pelo que imagino, uns 6 metros. Um tamanho bom, mas não grande o suficiente para as minhas preocupações com segurança. Mesmo assim, respirei fundo e entrei. Estava tentando parecer calma, mas acho que estava visivelmente ansiosa porque a primeira coisa que Peter me perguntou foi se eu estava nervosa. Eu disse que sim, só um pouco, e meu namorado interrompeu e disse a ela tem medo de água, o que meio que me irritou, já que passei cerca de 30 minutos explicando a ele que era mais do que isso, mas tudo bem. Peter não disse nada em resposta, mas pensei ter percebido um olhar zombeteiro em seus olhos. Disse a mim mesma que estava paranoica por causa da minha ansiedade aumentada e apenas sentei no meu lugar. Mantive os olhos fechados enquanto nos afastávamos do cais e tentei manter minha respiração constante. Eu não queria ter um ataque de pânico na frente dos amigos do meu namorado. Assim que chegamos ao nosso local e ancoramos, relaxei um pouco mais na situação. A água estava calma e estávamos apenas conversando, bebendo e, no geral, nos divertindo. Depois de cerca de 30 minutos, Peter se levantou, tirou a camisa, olhou diretamente para mim e anunciou que era hora de nadar. Meu sangue imediatamente gelou. Tentei rir e disse a ele que só ficaria no barco porque o oceano não é realmente minha praia. Peter me olhou de uma forma estranha novamente e isso me deu uma sensação realmente desconfortável. No próximo instante, ele me agarrou e me jogou no ar antes que eu pudesse reagir. Soltei um grito estridente quando atingi a água. Tudo aconteceu tão rápido. Sei nadar, mas senti que meu corpo estava se desligando. Continuei chutando, gritando e tentando alcançar o barco. Parecia que eu estava na água por horas, mas provavelmente foi 1 minuto, antes que meu namorado se inclinasse e me puxasse de volta para o barco. Desabei imediatamente no chão e comecei a engasgar. Também estava chorando, muito. Me senti tão envergonhada, mas simplesmente não conseguia parar. Olhei ao redor procurando meu namorado, e ele estava apenas sentado me olhando. Queria perguntar por que ele não estava fazendo nada, mas não conseguia articular minhas palavras, estava apenas hiperventilando e chorando. Nossa, não é pra tanto, você ficou na água por 1 segundo, disse Peter. Olhei novamente para o meu namorado e tudo o que ele disse foi eu disse que ela estava com medo. E deu de ombros. Me leve de volta, exigi finalmente. Peter resistiu no início, mas depois de mais alguns engasgos, ele concordou. Quando voltamos ao cais, fui a primeira a sair do barco. Não disse nada antes de sair correndo para o estacionamento. Pulei no carro e me enrolei em uma toalha e chorei. Cerca de 15 minutos depois, meu namorado apareceu e entrou no carro. Ele me perguntou: é sério que você ainda está chorando? Não respondi. Eu te puxei para fora. O que mais você queria que eu fizesse? Ele me perguntou. Disse a ele que ele deveria ter me defendido mais e me confortado enquanto eu estava vomitando água e chorando. Ele disse que eu exagerei e arruinei o dia. Disse a ele para me levar para casa, eu não queria estar perto dele. Quando ele me deixou em casa, disse a ele que acabou e ele tem me ligado sem parar desde então. Quando atendi uma vez, ele não pediu desculpas e novamente disse que eu estava exagerando. Disse a ele que não me sentia mais segura com ele e desliguei. Meus pais e minha irmã me disseram que fiz a coisa certa, mas tenho alguns amigos que me disseram que terminar com ele foi uma reação extrema, especialmente porque ele não foi quem realmente me jogou na água. Percebo que talvez tenha sido precipitada em minha decisão, mas realmente não sei se posso confiar nele mais. Devo tentar dar a ele outra chance? Edição. Nossa! Eu não esperava a resposta que recebi do meu post original. Meu post foi congelado e não pude responder a muitas perguntas ou dar uma atualização, então queria voltar aqui apenas para informar a quem estiver interessado sobre o que aconteceu depois do post. Vamos começar com algumas perguntas comuns. Essa história é falsa? Não, não é, mas eu gostaria que fosse. Meu namorado sabia que o Peter ia fazer isso com antecedência? Eu não acho que sim, e isso nem tinha passado pela minha cabeça até ler alguns dos seus comentários. Por que eu fui no barco mesmo estando com tanto medo? Fui porque meu namorado deixou claro que era importante para ele. Eu sugeri nos encontrarmos para almoçar ou jantar e ele poderia ter um dia de meninos no barco sem mim, mas ele não gostou desse plano.
Cedi porque queria ser uma boa namorada e me dar bem com o melhor amigo dele. Atualização. Eu sei que muitos de vocês sugeriram bloqueá-lo em tudo e cortar imediatamente o contato, mas isso simplesmente não era algo com o qual eu me sentia confortável. Eu mandei uma mensagem para ele e perguntei se poderíamos nos encontrar para trocar nossas coisas e conversar sobre o que aconteceu. Ele concordou e nos encontramos em um parque público ontem. Quando ele se aproximou, parecia super triste e até tinha lágrimas nos olhos quando me entregou uma caixa com minhas coisas. Eu fiquei realmente chocada de vê-lo tão abatido, já que ele vinha sendo teimoso nas últimas semanas, me dizendo que tudo era minha culpa. Eu me preparei para uma briga, mas não foi isso que aconteceu. Entreguei a ele uma caixa com as coisas dele também, e quando ele começou a mexer nelas, começou a chorar muito. Nesse ponto, eu também estava ficando emocionada porque realmente não gosto de machucar os sentimentos de ninguém e não gostei de vê-lo tão chateado. Mas tentei lembrar o quanto ele me machucou com essa situação para me manter firme. Pedi a ele para sentar comigo em uma das mesas de piquenique para conversarmos, e ele concordou. Perguntei por que ele estava mostrando essas emoções agora, depois de 3 semanas, e ele me disse que não achava que eu realmente seguiria em frente com o término e que a situação se tornou real para ele quando estava empacotando minhas coisas. Perguntei a ele o que sobre a forma como ele agiu me faria querer continuar namorando com ele, e ele imediatamente pediu desculpas pela forma como lidou com tudo e disse que gostaria de poder voltar atrás. Ele disse que não tinha ideia de que o Peter ia fazer isso comigo, mas também não achou que fosse tão grave no momento. Ele disse que não correu para me confortar ou confrontar o Peter porque não queria causar mais tumulto e me envergonhar ainda mais do que eu já estava. Eu disse a ele que era constrangedor ter um namorado que nem se importava que eu estava entrando em pânico bem na frente dele. Ele disse que entende que deveria ter sido mais reconfortante. Eu disse a ele que o que realmente machucou mais foi o quanto ele tem me culpado e me dito que fui eu quem arruinou o dia, quando foi Peter quem claramente cruzou meus limites. Ele disse que conversou com o Peter e disse a ele que estava errado e que nunca deveria fazer algo assim novamente se quiser manter meu namorado como amigo. Ele pediu desculpas novamente pela situação e eu disse que aprecio o pedido de desculpas e o perdoo. Ele perguntou se poderíamos voltar juntos, o que eu realmente considerei, mas no final do dia a confiança foi quebrada e não acho que possa ser reconstruída. Eu disse isso a ele e disse que ele precisa garantir que respeite os limites de suas próximas namoradas mais do que respeitou os meus. Ele chorou mais um pouco, mas disse que entendia e perguntou se ainda podemos ser amigos. Eu disse a ele que precisaria de um tempo, mas talvez daqui a alguns meses pudéssemos tentar ser amigos. Nos abraçamos e depois partimos separadamente, e foi isso. Também vou conversar com meus amigos em que minimizaram minha reação para ver se há algo que vale a pena salvar ali. Mas um passo de cada vez. Obrigada a todos novamente pelo conselho e palavras gentis, não posso agradecer o suficiente. Vocês me fizeram ser firme e eu realmente precisava disso. Eu sou babaca por não querer ao casamento da minha irmã? Minha irmã é uma pessoa complicada, briguenta, grosseira, elitista e menospreza as origens. Nunca fomos amigas e minha mãe sempre se sentiu triste por isso. Agora ela vai casar com um cara que é pior que ela. Ele faz um monte de trambique para não pagar impostos, devia pensão alimentícia e tem até Maria da Penha na ficha. Quando ele está em alguma reunião de família, consegue ser desagradável, sempre querendo ser superior aos outros. Muitos familiares já comentaram isso comigo, até meus pais, mas eles são muito simples e dizem que é o jeito do cara, que ele não faz por mal e que devemos apoiar minha irmã. Para ir à cerimônia, eu teria que comprar ou alugar um vestido, pagar maquiagem e cabeleireiro, e sabemos que nada disso sai barato. Não me importaria de pagar se minha irmã fosse gente boa e se ela estivesse se casando com um cara legal. Tanto que, há 3 meses, paguei tudo isso e até passagem aérea para ir ao casamento de uma amiga em outro estado. Porém, minha amiga e o marido dela são pessoas maravilhosas. Ou seja, paguei feliz por participar desse momento da vida dela. Porém, não sinto o mesmo pela minha irmã. Sou babaca? Como faço para minha amiga desistir de viajar comigo e com meu namorado? Eu, 22 anos, mulher, e meu noivo, 23 anos, homem, estamos indo em nossa primeira viagem juntos. Estou muito animada, já que é a primeira vez que vou de avião e também saio do estado onde sempre vivi. Estamos planejando essa viagem desde o início do ano e já compramos nossas passagens e hospedagem. No total, já gastamos cerca de $4.500 em tudo, economizando bastante já que ambos somos estudantes universitários. A viagem está marcada para daqui a um mês, quando minha amiga, vamos chamá-la de Ashley, 22 anos, mulher, entrou na história. Ela é minha amiga há cerca de um ano. Ela mencionou brincando sobre ir ao Japão também, quando contamos sobre a viagem. Não levei a sério na época, mas ela continuou falando sobre isso e até mencionou que tinha um parente com quem poderia ficar lá. Ela perguntou se poderia passar um tempo conosco durante os dias de nossas aventuras, já que o parente estaria no trabalho. Eu apoiei a ideia, pois sei que seria a primeira vez dela no Japão também, e me importo com ela. No entanto, de repente, ela me disse que queria comprar as passagens, mas o parente não teria mais espaço para hospedá-la. Ela perguntou se poderia ficar em nossa hospedagem e voltar conosco no voo de volta para casa.
Eu expliquei que nossa acomodação tem regras rígidas contra mais de 2 pessoas, e há apenas uma cama de casal neste apartamento pequeno. Ela disse que ficaria bem dormindo em qualquer lugar, seja no chão ou no sofá. Eu disse que me sentiria mais confortável se não arriscássemos pagar multa ou termos problemas, já que eu realmente quero uma estadia confortável. Disse a ela que ainda estaríamos dispostos a passar tempo juntas durante o dia e comecei a enviar opções de hospedagem dentro do orçamento dela. Esperava que isso fosse suficiente. Ela está apenas perguntando se podemos cancelar nossa acomodação e pagar por uma acomodação maior que possa ter uma cama para ela também. Note bem, ela não está dizendo que vai nos ajudar a pagar pela acomodação mais cara ou qualquer outra coisa. Ela simplesmente quer ficar conosco e que nós paguemos por uma acomodação diferente. Parece que não importa o que eu diga, ela continua tentando me manipular para deixá-la ficar conosco. Isso também é difícil porque eu sei que meu noivo e eu realmente queríamos que essa fosse uma viagem romântica para nós dois, já que provavelmente não conseguiremos pagar outra nos próximos anos enquanto terminamos a faculdade. Estou simplesmente perdida em relação ao que dizer ou fazer, e se estou errada aqui. Devo ficar bem com minha amiga ficando em nossa acomodação e participando da nossa viagem? Atualização. Enquanto estou lendo os comentários, muitos estão dizendo que eu deveria ser sincera sobre essa ser uma viagem romântica. Quando contei ela sobre a viagem pela primeira vez, eu disse que basicamente seria nossa lua de mel. Talvez eu tenha dito isso de brincadeira para ela, mas eu estava falando sério. Meu noivo e eu estamos falando sobre ir para o Japão desde que começamos a namorar há 8 anos. Eu pensei que esse comentário sobre lua de mel, além de eu mencionar atividades como fazer nosso bolo de aniversário em uma loja em Kyoto, claramente estabeleceu o tom no qual planejei essa viagem. Concordo que devo esclarecer novamente que esta é uma viagem romântica, mas me sinto desconfortável quanto à forma como ela vai receber isso, já que ela rejeitou todas as minhas razões lógicas. Eu estava hesitante quando ela mencionou passar algum tempo conosco, mas pensei que talvez fosse apenas algo legal para fazer. Eu entendo que é uma viagem romântica, mas meu noivo estava bem com isso e apoiou ela se juntar a nós em algumas coisas mais normais, como ir à Universal, já que seriam apenas alguns dias da nossa viagem, cerca de 4 dos mais de 30 dias que estaremos lá, que ela gostaria de estar conosco. Originalmente, ela disse que ficaria no Japão apenas uma semana e que precisaria estar com a gente enquanto seus familiares estivessem no trabalho das 7 às 17 horas. Mas agora as coisas mudaram e ela está dizendo que pode ser por mais tempo. Eu tenho dificuldade com limites e sempre quero ajudar as pessoas quando posso, mas isso parece não dar certo para mim, mas estou trabalhando nisso. No entanto, conforme ela tem insistido nas últimas horas, não importa o que eu diga, tenho ficado mais chateada. Eu simplesmente não sabia se estava sendo egoísta em relação a uma amiga precisando de ajuda. Agora, consigo ver claramente que provavelmente esse era o plano o tempo todo e que ela não está em uma situação difícil. Ela só quer nos usar. Essa percepção dói, pois eu pensei que tínhamos nos aproximado muito em nossa área de estudo em comum, mas parece que ela realmente não se importa com meus sentimentos como eu me importo com os dela, já que, no final das contas, eu só não queria magoá-la. Recentemente, ela foi excluída de nossa área de estudo em comum, então pensei que ela estava realmente triste e precisava de um ânimo. Segunda atualização. Eu acabei recusando pela 10ª vez, mas disse não de forma direta e clara quanto possível. Como vocês disseram, não foi a frase usada. Também deixei claro que não estava interessado em mudar nada e que quero passar tempo apenas com meu noivo. Tentei educadamente dizer não várias vezes, mas não aprecio ser manipulada ou ter os meus sentimentos ou os de meu parceiro ignorados. Ela disse, estamos falando dessa viagem há tanto tempo. Por que não resolvemos isso antes? Não é minha culpa que seja de última hora. Por que você simplesmente não faz essa? Não é muito diferente, mas tem uma cama extra, e me mandou um link para uma acomodação específica. Onde as 2 camas são lado a lado, aliás, estou estranhando isso. Basicamente, ela ignorou o que eu disse, então tenho ignorado ela desde então. Estamos no mesmo grupo de amigos, então acho que pode ficar estranho. Mas honestamente, estou bem com isso. Independentemente de como isso vai acabar, meu noivo e eu vamos viajar sozinhos e não encontraremos ela ou qualquer outra pessoa durante nossa viagem. Vou trabalhar em dizer não e estabelecer limites mais firmes. Tive uma criação abusiva e ainda estou lidando com tudo isso. Preciso me lembrar constantemente que não estou mais naquele lugar. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.